pelo século XIX, um matemático. Matemático é o seguinte, né? Ele pensa na coisa, ele faz, ele desenvolve, mas sem saber para que vai servir o negócio, né? Então esse matemático aí, George Boole, ele desenvolveu um sistema de análise lógica só com zeros e uns, né? E colocou lá no papel, jogou a teoria dele, né? Desenvolveu toda essa maluquice aí, só envolvendo 0 e 1 e deixou lá no papel. No século XX, o que acontece? O Shannon, né? Claude L. Shannon, ele começou a utilizar essa álgebra desenvolvida por Boole, chamada álgebra booleana, para fazer projeto e análise de circuito de comutação, então circuito de telefonia. E aí o pessoal viu que era interessante e o negócio surgiu, né? Foi desenvolvendo aí cada vez mais. E hoje a gente tem toda a parte de digital a partir então da ideia desses dois aí, né? O George Boole, que era um matemático, e o Shannon, que foi um cara que trabalhava aí na área de circuitos já, né? Circuitos de comutação. Basicamente, no começo, né, da eletrônica, a gente só trabalhava com sistemas analógicos, né? Então, o sistema analógico, ele utilizava aí todas as informações que a gente tinha no nosso dispositivo, né? Então, aí a característica dele era analógica. Basicamente, né, eu dou um exemplo assim, olha, se eu tiver um pote, né? Esse pote aí cabe até 1 litro, e aí ele está vazio e eu começo a encher ele de água, né? Eu começo a encher de água. Então, se é até 1 litro, chega uma hora lá que eu vou poder ter, por exemplo, 0,5 litros, né? Meio litro. Posso ter meio litro? Chega nesse valor? Esse valor passa por aí? Passa, não passa? Agora, do mesmo jeito que chega em 0,5, eu posso colocar 0,51 litros, né? Então, ele passa por, né, de zero, de totalmente vazio, até chegar em 1 litro, ele não passa por 0,51 litros? Passa, não passa? Beleza, passa. E aí o que acontece? Aí eu vou sacanear com vocês. Será que ele passa por 0,51032199472 Passa, né, Felipe? Não. De 0 a 1 vai passar por esse valor. Eu posso não conseguir medir, eu posso não conseguir falar, olha, está exatamente nesse valor que você está pedindo, mas passa. O que acontece aí? Quando a gente tem um sistema, né, analógico ou com valores analógicos, se eu tiver 2 pontos, quaisquer que forem esses 2 pontos, entre esses 2 pontos eu tenho infinitos pontos intermediários. Esse sistema é analógico, tá? Eu não tenho restrição nenhuma, tá? Agora, oi. E os demais aí, tá cortando aí, pessoal? Como é que tá aí? Deve ser, então. Como tá chegando normal para alguns, deve ser a sua internet, tá? Tá. Vamos fazer o seguinte: se der mais alguma coisa, o pessoal dá uma reclamada aí, né? Que aí eu coloco, pelo menos eu coloco no fio aqui, né? Que tá no Wi-Fi, mas a gente pode passar pro fio, tá? Bom, e aí
Na digital, o que é uma grandeza digital? Então vamos supor, né, o mesmo recipiente aí que cabe lá 1 litro de qualquer coisa. Só que agora, ao invés de colocar 1 litro, eu vou colocar bolinhas de aço. Né? Então eu vou colocar bolinhas de aço. Cada bolinha de aço, ela vai ter um volume aí, vou colocar aqui de 10 ml. Né? Então o tamanho, o volume de cada bolinha é 10 ml. Então, quando eu estiver colocando as minhas bolinhas aqui, beleza, ó. Eu posso ter aqui preenchido com o meu valor aqui, por exemplo, ó, quantos ml tem? 30, né? São 3 bolinhas, cada uma tem 10, 30 ml. Se eu colocar uma nova bolinha, eu vou para 40 ml. Ok? E se eu tirar 2 bolinhas, eu vou lá com a minha borracha e vou tirar 2 bolinhas. Eu fiquei com 20 ml. O que acontece? Eu nunca vou conseguir colocar, por exemplo, 25 ml aqui. Por quê? O tamanho da minha bolinha é 10 ml. Ele é o tamanho mínimo. Então, cada passo que eu vou dar nesse sistema digital, ele tem um passo mínimo, um valor mínimo. No caso do meu exemplo, é 10 ml. Obviamente, se eu pegar aqui e diminuir a minha bolinha para ser 1 ml, opa, beleza, aí eu consigo chegar em 25 ml. Eu não vou conseguir chegar em 25,5 ml. Sacou a coisa? Tudo bem, pessoal? Sacaram aí a diferença entre um sistema digital e um analógico? Beleza. Então, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Quando eu sei que o relógio é digital? Que internamente ele é digital. Quando eu sei que um relógio é digital e ele não é mecânico? Então, você vai lá e tem um relógio lá no seu pulso. Beleza? Um relógio lá no seu pulso, aquele marca a hora. Eu quero saber quando eu sei se o relógio é digital ou analógico. Mas ele pode ter componentes eletrônicos e ser analógico. Internamente, o mecanismo dele. Mais ou menos. Então, olha lá, é isso aí. Ele pegou bem a história da coisa. Então, quando que o dispositivo é digital? Bom, se ele tiver aquele display numérico, ele já é digital. Por quê? Porque o display numérico ele vai passar no mínimo, né, no menor display lá, tal, de 1 em 1. Então, ele já é, né, digital. Se ele tiver aquele display digital, ele é digital, não tem dúvida. Né? Agora, se ele for de ponteiro, o que acontece? Eu vou olhar o ponteiro do segundo. E aí, olhando o ponteiro do segundo, o que acontece? Ele pode fazer 2 movimentos. Se ele for analógico, o movimento dele é contínuo. O mecanismo dele é analógico. Então, ele é mecânico. Né? Agora, se o ponteiro passar, por exemplo, de 1 segundo para 2, para 3, para 4, pulando, pulando. Então ele está em 1, aí ele pula para 2, depois ele pula para 3, depois ele pula para 4. Ele não marca os valores intermediários. Isso quer dizer então que ele é digital. Ele pode até ter um mostrador do tipo analógico, mas o mecanismo dele é digital. Sacou? Não, trocou. É o contrário. Então, no digital ele pula.
Então, ó, lembra aí que o digital é as bolinhas aqui, ó, né? Então, eu não tenho como colocar um volume aqui intermediário. A mesma coisa. O meu relógio analógico digital, ele marca 1, marca 2, marca 3, marca 4. Porém, ele não marca, por exemplo, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Por quê? Porque ele pula de segundo em segundo. Então, esse cara aqui, ó, que só marca de segundo em segundo, ele é com mecanismo digital. Esse cara aqui, mecânico, que marca, né, todos os momentos, né, esse sim é analógico. Ó, vou colocar aqui, ó, né, então ele é analógico, né, a parte dele interna é analógica. Beleza? Vamos lá então. Então, hoje na eletrônica digital a gente tem, né, vários circuitos lógicos e tal, e os básicos são as portas, né, e um outro cara aí chamado flip-flop. Vocês ainda não viram o flip-flop, o professor vai mais para frente falar com você de flip-flop. Hoje a gente vai trabalhar com as portas, tá? Então, nas portas eu tenho uma lógica que se chama-se lógica combinacional. Então, o que acontece na lógica combinacional? Você tem lá entradas, né? Entradas, e você tem aí saídas, né? E a relação entre entrada e saída é única, né? Então, se você colocar determinada entrada, você vai ter uma saída. Então, para cada entrada que você tem uma saída correspondente, tá bom? Então, a relação dela aqui deste cara, né, é um circuito que a gente chama de combinacional. Então tá lá, ó, combinacional. Beleza. Tá ótimo então. Bom, o que acontece na álgebra de Boole? Primeiro, eu só tenho 0 e 1, mais nada. E como, né, ele só tem dois símbolos, eu posso apelidar esses caras, dar outro nome, outra representação. Então, meu zero pode representar um não, pode representar um falso, uma ausência de tensão, uma chave elétrica desligado, né, um aparelho desligado. Então, o zero pode representar isso aí. Enquanto o vai representar o contrário, né? Sim, verdadeiro, aparelho ligado, tem, existe tensão, chave ligada, entendeu? Então, é uma oposição ao outro. Então, nos circuitos elétricos, eu tenho muita coisa disso aí, né? E a gente vai fazer, então, associação com esses caras. Então, obviamente, o zero é uma situação contrária representado pelo 1 e vice-versa, né? Agora, quando a gente junta aí um bloco, né, e a gente vai chamar ele de porta, né, ou função, ele vai relacionar somente esses zeros e uns com as saídas, tá bom? Então, uma variável booleana, então se eu tiver uma variável x aí, qual o valor que ela pode ter? Essa variável x pode ser 0 ou pode ser 1. Se você pegar professor de matemática, essa variável x pode ter qualquer valor. Para nós, o x só é 0 ou é 1, em digital, né? Quais são as operações básicas que a gente tem? Operação e, ou, não, ou inversora, não e, ou chamada NAND ou NE, não ou, também chamada de no ou nor, e a ou exclusivo, que é a SHOR. Então essas são as operações básicas aí que a gente vai trabalhar e a gente vai tentar associar o que é cada uma, tá bom? Então a operação E, ela até realiza essa multiplicação aqui, é interessante pensar na multiplicação, tá? Ela não é uma multiplicação, mas é com uma representação, tudo e tal, ela é interessante aqui realizar isso aí, fazer essa associação com a multiplicação, tá? Então aqui pra gente, ó, a chave aberta é 0, chave fechada é 1. A lâmpada apagada é 0 e a lâmpada acesa é 1. Quando que a lâmpada vai acender? Qual tem que ser a condição de A
e qual tem que ser a condição de B? As duas tem que ser 1, né? Então eu tenho que colocar 1 em A e 1 em B. Então, ó a conjunção aqui E, chamando aqui, ó, tá? Então, a lâmpada acende quando A estiver fechada e B estiver fechada. Tá? E observando essa lógica, eu só vou ter uma saída 1 quando todas as entradas forem 1. Se qualquer uma delas for 0, se você observar aqui, se a chave A for 0 ou se a chave B for 0, a lâmpada apaga. Né? Então, essa eu tenho. Né? Todas as minhas situações são essa aqui, ó. A em 0, chave desligada, B em 0, chave desligada, lâmpada apagada. A fechado, A em 1, B aberto, B em 0, também lâmpada apagada. A em 0, então abre-se então, a chave A, B em 1, fechou a chave B, também não liga. Então a única condição que liga a lâmpada é A e B igual a 1. Então existe essa função E aí entre as duas chaves. Tá? A gente pode colocar essa expressão, mas essa expressão aqui, A ponto B, ou melhor, A, B, sem tirar o pontinho, igual a S, também são utilizadas. Aí, quando você colocar programação, etc, tal, você pode ter também essas notações aí alternativas, tá bom? A gente vai usar aí A e B como se fosse uma multiplicação aí, tá? E aí, interessante como é que eu leio? Eu leio S é igual a A e B. Então, o que é uma tabela verdade? Uma tabela verdade é uma tabela que relaciona todas as possibilidades de entrada com a saída ou com as saídas, tá? Então é uma relação. O que eu coloco na entrada da tabela? Todas as minhas variáveis, tá? Como é que eu sei quantas linhas tem que ter a minha tabela? Ele sempre vai ser 2 elevado a n. E n é o número de variáveis. Então, se eu trabalhar com 3 variáveis, vamos supor que eu trabalho com as variáveis A, B e C. Então, se eu tiver A, B e C, são aqui 3 variáveis. Então, isso quer dizer que o meu n é igual a 3. Então, 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado ao cubo, dá 8 linhas ou 8 possibilidades. Você vê que se eu tenho só A e B, eu tenho duas possibilidades. 2 a segunda. 2 a segunda é 4. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. Tem alguma outra possibilidade para a chave A e B que eu não esteja percebendo aqui? Não, né? Não tem mais nenhuma, né? Então é isso. Eu sempre vou, como são duas condições, é sempre 2 elevado a n. Tá? Sempre 2 elevado a n, e n vai ser o número de possibilidades aí, o número de variáveis que eu tenho. Tá aqui minha tabela verdade da função e. Só se a e b for 1 é que eu tenho a saída como sendo 1. Se qualquer uma das entradas for 0, eu tenho minha saída sendo 0. Ok? Tá aí a minha tabela verdade. Aqui são as minhas entradas, né? Então aqui são as minhas entradas. E aqui do lado direito eu tenho uma única saída, que é A e B. Tranquilo? Revisãozinha básica, né? Vocês já tinham visto isso. Esse cara é muito facilzinho. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma porta E com 4 entradas. E aí a porta, como é que eu faço o desenho da porta? É essa representação aqui, ó. Então, essa aqui é a minha porta. Do lado esquerdo, ou do lado reto aqui da porta, então esse cara aqui é reto, eu tenho as minhas entradas, né? Eu tenho as minhas entradas. Então, no caso aqui, eu tenho 4 entradas. E na parte abaulada, onde eu tenho uma única
né, um único ponto de conexão, eu tenho a minha saída. Né? E no caso, essa saída é A, E, B, E, C e D. O que acontece na minha tabela verdade? Ó? Agora ela tem 16 linhas, porque eu tenho 2 elevado a quantas variáveis? 4. 2 elevado a 4 é 16. Então você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas. Tá? Nessas 16 linhas, o que acontece? Eu só vou ter resposta 1 quando todas as entradas forem 1, ou seja, na última linha aqui. Ó, né? Em todas as outras condições, ó, ela é 0. Por quê? Porque sempre uma das minhas variáveis é 0. Sempre uma das variáveis é 0. E essa a gente pode expandir, tá bom? Se quiser entrar uma porta aí de 6, 7, 8, 10, sempre o conceito, né, é o mesmo. Agora aqui a gente tem a lógica OU, né? A lógica OU. Ela não é uma soma lógica, né? Ela não é uma soma lógica. Então, eu prefiro chamar de OU, né? Eu prefiro chamar de OU, apesar de estar aqui de executação, mas eu prefiro chamar ela de OU realmente, tá? E aqui no mesmo conceito, o que acontece? Quando é que a lâmpada acende? Quais as condições? Quais as condições para a lâmpada acender? É quando qualquer um deles estiver fechado, né? E aí, exatamente. Então, associando a essa função, a lâmpada liga quando A estiver fechado ou B estiver fechado. Beleza? Então, A estiver fechado ou B estiver fechado. Ó. Então, você observa aqui que nesta primeira condição, as duas estão abertas, minha lâmpada apagou. Nesta condição do lado direito, fechei só a chave A, só A fechou. Ele já dá condição de passagem de corrente por aqui. E aí a minha lâmpada, acende. Tá? Embaixo aqui à esquerda, nós temos a condição inversa, né? A está aberto e B está fechado. E aí a corrente agora passa pela chave B e acende a lâmpada. E na última condição, A está fechado e B está fechado. Então, as duas estão fechadas. Né? Então, esse mais do que ninguém vai deixar a lâmpada acender. Né? Então, como eu estava falando, a lâmpada acende quando A ou B estiver fechado. Ok? Então, essa é a condição aí dele. Então, se qualquer uma das chaves for 1, minha saída é 1. Ela só vai ser apagada se todas forem 0. Então tá aqui, ó. A gente usa isso aqui, ó, S, A ou B. É comum a gente usar o mais, só que eu vou ler S é igual a ou B. E aqui embaixo a gente tem outras utilizações quando a gente usa programas, essas coisas aí, tá bom? Quando a gente vai digitar, às vezes não tem facilidade de colocar o ou lá, então a gente usa esse cara aqui. E em programas, principalmente para você não confundir o mais com uma soma aritmética, ok? Então tá lá. Daí a tabela verdade, né? Então, quando as duas entradas são 0, beleza, minha saída é 0. Quando qualquer uma das entradas for 1, minha saída é 1. Ok? Tá aqui agora a porta OU. Então, como é que é a porta OU? Ele agora, onde a gente tem as entradas aqui, ou as entradas,
ela é abaulada, né? Então não é reto. Esse pedaço aqui é abaulado, bem abaulado, tá bom? Como é que eu represento? S é igual a A, ou B, ou C, ou D, ou N. Então, né? E essa saída só vai ser zero se todas as entradas forem zero. Se qualquer uma delas for 1, a saída S dá 1. Opa! Tá aqui, ó. Tabela verdade, ó. Você nota que só na primeira condição ela é zero, onde todo mundo é zero. E ela é 1 em todas as outras linhas, onde qualquer uma das entradas é 1. Né? Então, quando D é 1, já dá 1 lá na saída. Se só A for 1, já deu 1 lá na saída. Então, qualquer uma delas que for 1, ela já vale a saída para 1. A função não, também chamada de not, complemento, inversão, negação, ela só tem uma entrada, né, e uma saída. Então, se a entrada dela for 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. Ela inverte, por isso chamada inversora, a condição da entrada. Né? Ela nega. Né? Então, se a gente colocar, por exemplo, a chave está aberta. Beleza. Tá ótimo, a chave está aberta. Agora, se eu colocar uma condição de inversão, a chave não está aberta. Consequentemente, ela está fechada. Sacou? Então tá aqui, ó. Uma condição aí essa, né? Pode ser usada este simbolismo aqui, ou a gente pode usar a condição contrária, onde a gente usa uma chave não normalmente aberta, mas uma chave normalmente fechada. Então, nessa condição aqui do lado esquerdo, ó, com a chave aberta, né? Então ela não está acionada. O que acontece? A minha lâmpada acende. Minha lâmpada acende. Fechei aqui, ó. Então A é igual a 1, ou seja, a chave está fechada. O que acontece? Como a corrente não passa pela lâmpada e passa pela chave, a lâmpada apaga, a lâmpada fica em 0. Beleza? O nosso circuito aí, ó, você vê que ele veio pelo paralelo aqui, tá? Uma outra condição é você inverter, tipo fazer isso aqui, ó. Então eu tenho lá a minha bateria, né? E aí a minha chave aí seria uma chave que a gente chama normalmente fechada. Então, normalmente ela está fechada aqui, ó. Aí aqui eu vou ter a minha lâmpada. Opa, tá aqui uma lâmpada. Tá aqui minha lâmpada. Vou fechar o circuito. Tá? Então, se A é igual a 0, não acionei a chave. Então tá aqui, essa aqui é a minha chave A. A minha lâmpada S aqui, ela está acesa. Se eu acionar a chave, ou seja, se ela for para 1, o que acontece? Ela desce aqui e abre a condição. O que acontece com a minha lâmpada? Ela apaga. Então, eu também posso usar esse contato, que a gente chama de contato normalmente fechado, né? Ao contrário desses contatos que a gente está trabalhando aí. Beleza? Também é uma forma de negar a nível de circuitos, né? A tabela, a verdade, é fácil, né? Tem uma entrada e uma saída. Então, se a entrada é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. Como é que a gente expressa aí? S é igual a não A, S é o complemento de A, S é igual a barrado, S é igual a invertido. Ó. A gente põe uma barra em cima do A. Né? Então, a gente vai S igual a não A, ou S é igual a barrado, ou S é igual a A invertido, tá bom? Outras notações estão aqui embaixo também, né, da mesma forma que eu comentei com vocês. E aí está o símbolo dela, né? Então, esse triângulo com a bolinha, eu tenho justamente a representação de uma porta inversora. E a seta indica, né, aonde está a entrada e onde está a saída. O final da seta
é a saída. Então, eu estou aqui, ó, minha seta, o final dela, ela aponta para a saída. E a entrada está do outro lado. Alternativamente, eu posso colocar somente a bolinha, depois ou antes de um bloco, para indicar que aquela saída foi invertida ou que aquela entrada foi invertida. Tá bom? Então a gente pode fazer isso aí só para ficar mais simples a anotação. Tá bom? Ficar mais simples a anotação. Porém, na hora de montar o circuito, você vai ter que colocar a inversora. Até aqui tranquilo, beleza? Dúvidas? Tá ótimo, então. Então, aqui, o que é a não E? É uma lógica E seguida de uma porta não. Então, a gente também chama ela de NAND ou também NE, né? Não E. Então, pode ser chamada qualquer uma dessas aí. Então, o que acontece? Ó? Em cima da operação A e B, eu coloco a barra, ou seja, eu venho com inversão depois da operação A, tá bom? Então, a gente lê A e B barrado, né? A e B barrado. Aqui apareceu uma barrinha a mais aqui. É uma barra só aqui, tá? Então, A e B barrado. O que eu tenho? Justamente o inverso da lógica E. Então, na lógica E, se todas as entradas forem 1, ela dava uma saída 0. Então, inverteu, né? Então, se todas forem 1, ele vai dar o inverso, ou seja, ele vai dar 0. Se qualquer uma delas for 1, ela vai dar o inverso aqui, que é 1. Tá bom? Então, ela inverteu a condição. Então, 0 e 0 é 0, inverteu, deu 1. 0 e 1 é 0, inverteu, deu 1. 1 e 0 é 0, inverte de novo, dá 1. 1 e 1 é 1, inverte, dá 0. Beleza? Como é que a gente usa aí a anotação? A anotação preferencial é essa aqui, ó. Eu tenho essas portas, né, para comprar no mercado, né, uma porta NAND, uma porta NE, mas a gente pode fazer ela dessa forma aqui, né? Ó. É uma porta E seguida da inversão. Então, isso quer dizer não E. É uma porta E seguida da inversão. Tá? Então, a forma presencial de representação é essa aí da esquerda. Também ela admite várias entradas aí, né? Então, dessa forma aí, ó, S é igual a, E, B, E, C, E, D, E, F, E, N, barrado. Né? Tudo barrado. Ela admite essa possibilidade. E da mesma forma que a gente fez com a E, eu vou fazer com a OU. Então, eu vou, depois da porta OU, eu vou adicionar uma inversão. E a gente chama de NOR e também a gente chama de NO. Né? Pode ser NOR ou pode ser NO. Qualquer uma das duas vale. Então, como é que a gente representa aqui? Ó? A ou B barrado. Então, a barra vai em cima de A ou B aí. Tá? Então, A, 0, ou B, 0, dá 0. Invertendo, dá 1. 0 ou 1 é 1. Inverte, dá 0. 1 ou 0 dá 1. Inverte, dá 0. 1 ou 1 dá 1. Inverte, opa, dá 0. Tá? Então, tá aí a nossa inversão aí da NOW. E aí eu tenho a representação principal dela aí, que é essa aqui, ó, né? A ou B invertido. Então, A ou B barrado. E essa aqui é uma forma também de se montar e que, né, para a gente compreender ela.
eu também tenho essas portas aqui, ó, desta maneira aqui, para comprar no mercado, tá bom? Então, se eu precisar de uma porta no, eu tenho ela para comprar, já com a saída invertida. Então, é uma porta fácil de encontrar aí no mercado. E ela também admite várias entradas, né? Ela também admite várias entradas. Então, aqui a minha saída S, A ou B ou C ou D ou E ou F ou N barrados. Bom, então, se qualquer uma delas for 1, a saída é 0. Se todas forem 0, a saída é 1. Tá? Então, tá aí. Agora a gente tem aqui o que a gente chama de ou exclusivo, né? O ou exclusivo é um ou que fala, ó, ou é um ou é outro. Ambos não pode ser. Né? Ambos não pode ser. Tudo bem? Não sei se vocês compreenderam aí o esquema aqui do ou exclusivo. Então, ou é um ou é outro. Ambos, nunca. Né? Então, vamos por aqui, né, que se A é igual a 1, eu vou dizer que o nosso amigo aqui é Corinthians. Eu vou passar para a caneta aqui. Então, eu vou dizer aqui, ó, se eu tenho A igual a 1, eu vou dizer então que o nosso amigo aqui é um corintiano, tá? Corintiano roxo. Obviamente, se for 0, o cara não é corintiano, tá? O B, eu vou dizer aqui que o nosso amigo, então, se for 1, o nosso amigo é Parmeira, né? Ele é parmeirense, tá? Do roxo, tá bom? Parmeira aqui do roxo. E a minha saída S é a resposta é um torcedor, né? Então, se for 1, beleza, esse cara é um torcedor, tá bom? Bom, o cara não é Corinthians, né? Na primeira linha aqui, ó. O cara não é Corinthians. O cara não é Parmeira. Ele não é torcedor, coisa nenhuma. Aqui na segunda, ó. Deu 0. Não é torcedor. Não vale. Isso aí é com o João Bosco. O João Bosco não é torcedor. Então, ó. O A é 0. Quer dizer, ele não é Corinthians. O B é 1, quer dizer que ele é parmeiro. Opa, beleza, ele é um parmeirense. Beleza, esse cara é torcedor. Né? Vou pular aqui para a próxima aqui, ó. O 1, A igual a 1, quer dizer que o cara é Corinthians. O B é 0, quer dizer que ele não é palmeirense. Opa, então ele é corintiano. Beleza, esse cara é um torcedor bacana, beleza. Ó. Opa, torcedor aqui, torcedor aqui. Agora, ó, o cara é corintiano, aqui o cara é palmeirense, ele não é torcedor não, ele é maluco. Ou é Corinthians ou é Palmeira? Os dois não. Tá ok? Tranquila brincadeira aí, é para entender só, tá? Ué, Palmeiras é Corinthians, não pode ser ambos, tá? Bandeirinha. Oi, fala. Pode falar. Não, você entra lá nas respostas e vê se está certo ou está errado, né? É simulação. Vai dar certo ou errado. Como assim perdido? Não, não entendi. Perdido não.
Então, porque o que acontece, né? Para você ver se estava certo ou estava errado, você vai lá no site, vê as suas respostas. Está o correto? Beleza, você montou correto. Não, estavam errados. O que você vai acontecer? Meu, você vai ter que tentar montar novamente aquele cara, tá? Né, o que eu vou fazer? Eu não posso, né, vou montar de novo para você? Não sei se isso cabe, mesmo porque a maioria foi bem, né? Tá? Não, tudo que vai para o arquivo do apoio vai para a Uninove. E tudo que eu tenho lá é meu. Essa apostila é minha, essa coisa, tudo que eu estou fazendo aqui é meu. Também é de vocês, mas nada vai ser para a Uninove. Se eu colocar alguma coisa no arquivo de apoio, fica para a Uninove. Não vou colocar nada lá no arquivo de apoio. E outra, eu tenho no site facilidade de correção e fazer exercícios diferentes. Então, né, por isso que eu uso o site lá. Uhum. Então, a dificuldade é o seguinte. Então, agora que você fez a primeira vez, você vai saber fazer as demais, porque não muda mais nada, entendeu? Você consegue chegar, você consegue. É só não perder a senha, só não perder nada. É como entrar em qualquer outro site, inclusive no site de apoio, tá bom? Agora, quanto à dificuldade no Proteus, realmente tem que, né, exercitar mais. E aí, o que eu aconselho? Pega lá os exercícios que foram colocados, veja o que você errou, veja as respostas corretas lá e refaça os exercícios no Proteus. Sim, muita gente errou porque não colocou grandeza, né? Não sabia que voltímetro dava em volts, que amperímetro dava em amperes. Meu, eu não pedi laranjas, né? A gente pediu, né, a medida do amperímetro, tem que dar em ampere. A medida do voltímetro, tem que dar em volts. Tá bom? Por isso, inclusive, eu já falei com vocês da última vez, vai lá no que vocês fizeram. Se tiver algum erro, repassa para mim, que eu tenho, né? É a maior felicidade para mim fazer uma correção disso aí para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Outra condição, a gente pode falar, ó, por exemplo, passou pela porta, né? Passou pela porta. O B passou pela janela, né? Passou pela janela, tá aqui. E o S, né? Se ele for igual a 1, quer dizer que o cara está na sala, né? Quer dizer que o cara está na sala, né? Então, beleza. Então, entenderam a condição? Se é igual a 1, quer dizer que o cara passou pela porta. Se o B é igual a 1, quer dizer que o cara passou pela janela. Se S igual a 1, quer dizer que o cara está na sala, né? Se o cara nem passou, né, na primeira linha aqui, ó, o cara nem passou pela porta e também não passou pela janela, quer dizer que ele não está na sala. Se o nosso amigo não passou pela porta, porém ele passou pela janela, opa, ele pulou a janela e está dentro da sala. Legal, beleza, ó, o cara está dentro da sala. Na outra condição, inverteu. Ele passou pela porta e não passou pela janela. Opa, legal, o cara está dentro da sala. E aqui, ó, essa última condição. O cara passou pela porta. Beleza, depois ele foi lá e passou pela janela. Quer dizer que ele não está na sala, ele saiu da sala. Sacou aí a ideia do exclusivo? Ou é um ou é outro. Ambos não pode ser.
Aí essa de cima é, o ou exclusivo é uma coisa um pouquinho mais chata de explicar, mas o que interessa é o seguinte: ou é um ou é outro, ambos não. Essa é a melhor analogia, né? Por isso ele é exclusivo. O primeiro ou chama-se ou inclusivo. Ou um, ou outro, ou ambos, tanto faz. Né? Isso aí não, isso aqui, ó. Ou é um ou é outro. Ambos não. Ó, a simbologia é essa aqui, ó. Parece com uma porta ou e tem uma barrinha na frente aqui da ou, né? E a na equação, eu coloco um mais aqui de soma, né, de ou, só que com uma bolinha para indicar que ela é uma porta ou exclusivo. Essa porta ou exclusiva, ela não admite outras entradas, então eu não posso colocar A, B, C, D ou exclusivo entre elas, né? Então não existe A ou exclusivo B ou exclusivo C ou exclusivo, né? Você pode até escrever isso, mas você tem que colocar isso de dois em dois. Não, Lázaro, não tem nenhuma diferença, não. O, internamente, eu posso comprar uma porta ou exclusiva, então no mercado eu tenho lá CIs com ou exclusivo, né? Eu tenho CIs com ou exclusivo, mas ela, para ser feita, consigo fazer ela a partir de outras lógicas, só que eu tenho que montar uma lógica combinacional com elas. Então o que ela vai ser aqui, ó? Esta aqui, ó, é o A, passa pelo inversor e a outra entrada é B. Então eu tenho aqui A barrado B. Aqui embaixo, o que eu tenho aqui, ó? A inversora está na porta da entrada B, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho A, este A não tem inversão, então ele vem aqui de cima, desce e entra na porta. É um A sem inversão. O B tem inversão, então eu coloco o B aqui, ó, só que é B barrado. Só o B é barrado, né? Lá em cima, só o A é barrado. Então, o que eu tenho aqui na minha saída S? A conexão entre a linha de cima e a linha de baixo, ó, é uma porta ou. Então, A ou exclusivo, B é o quê? É A barrado B ou A B barrado. Ok? Entenderam aí como é que a gente montou a equação de A ou exclusivo B? Compreenderam? Depende da variação. Não entendi essa sua colocação. Isso. As entradas A e B, elas têm que ser diferentes entre elas para que a saída seja um. Se as duas entradas coincidirem de valor, a saída é zero. Tá bom. É isso aí então. A tem que ser diferente de B. Se A for diferente de B, a saída é um. Se A coincidir com B, a saída é zero. Tanto é que existe uma outra porta que a gente nem mostra muito, nem vou colocar aí, que é a coincidência, justamente essa aí barrada. Se eu colocar o inversor nela, a gente tem a coincidência, né? Se A coincidir com B, ele sai 1. Se A for diferente de B, ele sai 0. Tá? Então, aqui é um resumão, né, dos blocos. Então, quais são as portas com os nomes, né? Então, aqui, ó, o nome de cada uma delas, o símbolo que a gente trabalha com
as equações, a função algébrica dela, né? E a tabelinha verdade, ó, resumo de todo mundo aí, tá? Tá todo mundo resumidinho aí. Tem esse circuito aí. O que eu quero saber? Eu quero saber qual que é o S. Qual que é a função lógica, qual é a equação lógica do S? Tá? Essa é a pergunta da gente. Ó, eu tenho esse circuito e estou precisando saber qual que é a expressão booleana lá na saída S. O que eu preciso fazer? Oi? Coincidência em inglês, ó. Essa aqui é shore, o pessoal coloca ela de XNOR. Tá, ó, tem um N aqui, ó. Tá? XNOR. Tudo bem? Beleza, então. O pessoal já. Opa, beleza, ó. Tá ótimo aí, ó. O pessoal já colocou aí. Como é que a gente faz aqui? Para resolver isso, a gente faz igual o Jack, né? Jack, o estripador, ele cortava os negócios em pedacinho. E ó, a gente vai fazer isso aí, ó. Eu conheço bem essa porta S1 e conheço bem essa porta aqui 2, né? Então eu vou pegar aqui a porta 1 aqui e vou levantar, ó. Eu sei que 1, né, essa porta aqui é a porta E. Então meu S1 é A e B. Então nesse ponto aqui eu tenho o quê? A e B. Beleza. Se eu avançar e olhar só o 2, numa entrada do 2 eu tenho a C. Essa aqui é uma porta OU. E o que tem junto com o C? Eu tenho S1. Ora, no slide anterior eu sabia, eu vi quem que era S1. Agora é só a gente trocar, né? No lugar do S1 eu vou colocar o quê? S1 é A e B. Eu sei que o S, né, é S1 ou C. E a gente vai fazer o quê? Vou pegar o S1 e colocar aqui, ó, no lugar dele aqui. Eu vou trocar, né? Então, no lugar do S1 eu tenho o quê? A e B ou C. Você vê que ele coloca entre parênteses para falar que é uma porta mesmo, tá? Ele nem precisa fazer isso, porque na realidade a porta E ela deve ser realizada antes da porta OU, tá? Mas colocar o parênteses é interessante aí também, tá bom? Mas todas as notações do pessoal aqui, ó, estão corretas, tá bom? Estão corretas. Vamos fazer sim. É a ideia, né? A gente vai sair daqui e vamos fazer uma simulação aí, tá? Então tá aqui, ó, resumo da ópera, tá? E esse aqui, ó, vocês conseguem escrever desse aqui? Qual que é a expressão booleana desse circuito aqui? Ah? Não, não é. Não é. Porque, ó, eu tenho aqui, ó, entre a na porta A e na porta B, essa lógica aqui é ou, né? E parece, só que, ó, do que o pessoal está mostrando aí, alguns estão errados e outros estão certos. Ó, o Glauber acertou, o Guilherme não conseguiu, o Verdíngulos também errou, tá? O Matheus ok, o Lucas ok, ó, Edson, né? Ele acertou também, ó, né? Beleza? Então eu preciso colocar o parênteses, né? Então, ó, se eu colocar aqui, ó, esse cara é S1, esse cara é S2. Então,
Quem que é o meu S aqui? O meu S é igual a S1 e S2. Quem que é o meu S1 aqui? É A ou B. Quem que é o meu S2 aqui? C ou D. Tá? Se eu simplesmente colocar ali, então, dessa forma, o que, que acontece aqui? O meu S, o que, que é o S1? É A ou B. Então, eu vou colocar aqui, ó, A ou B. Se eu pegar aqui, ó, né? Então, este cara aqui, beleza, é o meu S1. O meu S2 tá aqui, ó. C ou D. Tá ótimo, esse cara aqui é o meu S2. Se eu simplesmente colocar esse E aqui no meio, né, sem mais nada, o que acontece? Ele vai fazer A ou B e C ou D. Então é uma equação diferente. O que, que eu preciso fazer? O S1 é isso aqui, ó. É A ou B. E eu vou fazer um E entre A ou B e C ou D. Então eu preciso colocar esse parênteses, senão a equação é outra e a lógica resultante é outra. Tudo bem, Felipe? Tá? Então eu preciso fazer essa alteração, eu preciso fazer essa modificação aí, tá bom? Então tem que fazer. Olha, por via das dúvidas, para você nunca errar, para cada porta você coloca um parênteses. Então, ó, o pessoal aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu tirei o parênteses e ficou certo. Mas para não errar, coloque o parênteses. Tá vendo? Aqui esse cara aqui também tá certo. Então, essa é uma porta? Tá, coloca na saída dela parênteses. Ah, eu tenho outra porta lá? Coloca parênteses, tá? Então, ó, saída de uma porta. Opa, beleza, ganhou parênteses. Ah, ó, saída da outra porta. Beleza, ó, ganhou parênteses. Essa aqui é a última. Você pode até colocar o parênteses para todo mundo aqui, mas né, como é a última, né, não precisa. Tá? Mas aí, se você colocar os parênteses para cada porta, você nunca vai errar. Então tá aqui, ó, né, o que nós fizemos, a solução tá aí. Até aqui tranquilo, beleza?